Boa noite, amigos. Aqui os fala Matheus Chibus, do canal Ciqueton. Bem, seguinte. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam no meu canal, que deem o like, que sejam membros de nível 3 desse canal, para que eu possa fazer o curso de sobrevivência intelectual. E que rezem por mim, porque no final do mês eu estarei viajando, não é de avião, porque eu vou ter que resolver um assunto em Buenos Aires, certo? Rezem todos por mim quanto a isso. Né? Não é para estudar, de antemão, não vou estudar lá, certo? É só uma viagem rápida para resolver um assunto. Certo? Agradeço a todos vocês pelas orações. Bem, coisa que sempre me atormentou muito, eu confesso, certo? É a questão do professor Carrasco. Professor Carrasco. Né? Aquele professor que, em termos de notas, é terrível. Que tem um nível de exigência absurdo e que os alunos, por alguma razão, vão mal na disciplina dele. Olha, pessoal, eu tive professor Carrasco. Acredito que em toda a minha vida educacional, exceto em um lugar, no mestrado. Ou seja, até a graduação, eu tive professores chatos, certo? E que eram carrascos. Que tinham provas difíceis, certo? Ou ao menos provas que às vezes nem eram difíceis, mas que tinham notas muito discrepantes. Essa questão de projetos de doutorado, que eu estou agora me preparando para ir ao doutorado, etc., provavelmente no exterior, eu fiz algumas descobertas que me deixaram aterrorizado. Descobertas quanto a como as notas brasileiras são vistas mundialmente. Para vocês terem uma ideia, um índice de rendimento acadêmico maior que 8, certo? É considerado na Universidade de Oxford um índice acadêmico maior, um índice de rendimento acadêmico, o IRA, maior que 8, vindo de uma instituição brasileira, ele é considerado equivalente a um título de segunda classe com honras, o que é uma upper second class, né? Segunda classe superior com honras, o que é a segunda maior média final possível no complicado sistema inglês, certo? E no complicado sistema educacional universitário inglês, e esse índice de rendimento acadêmico maior do que 8, 8.01, preenche os requisitos mínimos para alguém entrar na Universidade de Oxford, a sede de pós-graduação. Como assim? Eu fui atrás de World Evaluation Service, esse tipo de coisa, e eu fui atrás de perfis de avaliação. Eles dão os guias de avaliação dele, os guias de equivalências, certo? Para as notas brasileiras. E eu fiquei em choque com o que eu descobri. Porque em todos eles havia algo como o sistema de avaliação desse país é bem severo e apenas alguns alunos têm as melhores notas. Apenas uma minoria dos alunos tem as menores notas. Uma minoria de poucos, ainda diz lá, precisamente. Então, as notas que vêm do Brasil são avaliadas de forma mais leniente e geralmente são classificadas como notas mais altas no sistema anglo-saxônico, que é o sistema deles. Certo? Isso aí me deixou em choque.
Eu descobri, por exemplo, que a UES converteria o índice de rendimento acadêmico do meu mestrado para um índice de rendimento acadêmico americano de 4.0, porque eles usam lá uma escala, certo, de 0 até 4. 4.0 é o máximo, que é quase impossível de ser obtido em uma instituição americana. Isso me deixou aterrorizado. E então eu fui investigar com essa questão de avaliação nos outros países. Eu descobri que existe um grande debate sobre inflação de notas. Porque na maioria dos países, especialmente no mundo anglo-saxônico, é esperado que em qualquer disciplina a maioria dos alunos tenham as notas máximas. É esperado que a maioria dos alunos tenha atingido as notas máximas. E se isso não acontecer, o professor em questão pode ser punido ou podem chamar a sua atenção. Que é algo que no Brasil seria impensável. Eu descobri de fato que existe uma reputação internacional do Brasil como sendo um país cujo sistema de avaliação é extremamente rigoroso e duro. Porque pouquíssimos alunos no Brasil têm as notas máximas, em qualquer disciplina, em qualquer curso. E dificilmente, certo, algum professor que seja carrasco será punido ou chamarão a atenção dele em alguma instituição, até professores, especialmente universitários, que se orgulham em dar apenas notas baixas aos seus alunos, que tem sistemas de avaliação esotéricos. Eu mesmo já conheci um professor universitário, não foi na UFC, não foi na UFC, não foi na UFC. Já conheci um professor universitário que dizia que a prova dele era uma prova esotérica. Um professor universitário de uma certa instituição acadêmica, certo? Que eu não vou dizer qual é, mas não é a UFC. A UFC foi o único lugar onde eu vi todos os professores terem avaliações justas, diga-se de passagem, né? E é o seguinte, se você na sua vida já sofreu com o professor carrasco, se você já tiver sofrido muito com professores carrascos, bem, provavelmente a culpa não foi sua, por incrível que pareça. Provavelmente a culpa foi de fato do seu professor. Não vá usar disso aí como desculpa para a burrice, porque tudo tem limite. Mas, de fato, o Brasil é um país que tem professores extremamente exigentes com seus alunos. A área de exatas, então, é um tanto famosa porque os professores cobram questões que não conseguem resolver. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos, né? E agora vocês sabem, aquela sua intuição de que tinha algo de errado com seus professores estava certa. Pois um forte abraço a todos e até logo.